Cuidadora racista humilha idoso negro em asilo, se arrepende ao descobrir quem é seu filho. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para me ajudar muito nesse início de canal, e me diga de qual cidade você está assistindo. Ficaremos felizes em saber, deixe nos comentários. O sol da manhã invadia timidamente os corredores do Asilo Esperança Dourada, localizado nos arredores de São Paulo, um estabelecimento que prometia acolhimento, mas escondia profundas cicatrizes sociais. As paredes amareladas contavam histórias silenciosas de vidas que ali aguardavam seus últimos capítulos, entre momentos de solidão e breves instantes de conexão humana. Marlene Santos, de 45 anos, caminhava pelos corredores com um andar rígido e calculado. Seu uniforme impecavelmente passado contrastava com a aspereza de seu comportamento. Viúva há 5 anos, após a morte de seu marido Carlos em um acidente de carro, ela carregava uma amargura que transbordava em cada interação, especialmente com os residentes negros do asilo. Sua história pessoal era um emaranhado de preconceitos transmitidos geracionalmente. Filha de uma família tradicional do interior de São Paulo, Marlene cresceu ouvindo comentários racistas à mesa de jantar, onde seu pai, um fazendeiro conservador, disseminava ideias ultrapassadas sobre raça e hierarquia social. Sua mãe, por sua vez, silenciosamente concordava, reforçando sutilmente esses comportamentos discriminatórios. No asilo, Marlene havia construído uma reputação de funcionária eficiente, mas extremamente difícil. Seu comportamento variava drasticamente dependendo da cor da pele do residente. Com os brancos, demonstrava uma falsa cordialidade. Com os negros, seu tratamento era marcado por uma frieza calculada e microagressões constantes. Seu Joaquim Roberto, de 78 anos, era seu principal alvo. Um ex-professor aposentado de História, homem negro que havia dedicado sua vida à educação e à luta contra o racismo. Sua trajetória era um testemunho de resistência, formado em uma época em que pouquíssimos negros conseguiam alcançar o ensino superior. Joaquim havia conquistado respeito e admiração em sua carreira acadêmica. Naquela manhã específica, seu Joaquim estava sentado próximo à janela do salão principal, observando o movimento externo com uma serenidade que irritava profundamente Marlene. Seus olhos, mesmo com a idade avançada, conservavam um brilho de inteligência e dignidade que desafiava qualquer tentativa de diminuição. "Bom dia, seu Joaquim", disse Marlene, seu tom carregado de um desprezo mal disfarçado. "Está na hora do café da manhã." Joaquim virou-se lentamente, seus movimentos medidos pela artrite, mas sua postura permanecia ereta. "Bom dia", Marlene respondeu, sua voz suave mas firme, impregnada de uma educação que transcendia os preconceitos. Ao auxiliá-lo, Marlene foi propositalmente desatenta. Seus movimentos eram brutos, quase mecânicos, revelando uma antipatia que ia muito além de uma simples má vontade profissional. Quando serviu no refeitório, deixou o prato ligeiramente mais longe, como se temer alguma contaminação imaginária. "Sempre achando que merece algum tratamento especial", murmurou ela, baixinho, mas não o suficiente para que Joaquim não escutasse. O que Marlene não sabia era que sua vida estava prestes a sofrer uma reviravolta que destruiria todos os seus preconceitos mais profundos. Um segredo familiar, guardado por décadas, estava prestes a emergir e transformar completamente sua compreensão sobre raça, humanidade e conexão. O conflito estava estabelecido, de um lado, o racismo estrutural personificado em Marlene, do outro, a dignidade inabalável de seu Joaquim, um homem que havia transformado décadas de opressão em sabedoria e resiliência. A tensão inicial era palpável, carregada de ódio velado e mágoas históricas. Mas algo estava prestes a mudar, e essa mudança seria tão profunda que abalaria as estruturas mais sólidas dos preconceitos de Marlene. Os dias no Asilo Esperança Dourada seguiam um ritmo tenso, especialmente quando Marlene estava de plantão. Seu comportamento discriminatório não passava despercebido pelos outros funcionários e residentes, mas poucos ousavam confrontá-la diretamente. A estrutura hierárquica do asilo e os silenciamentos históricos sobre racismo criavam uma bolha de proteção para suas ações preconceituosas. Seu Joaquim, por outro lado, carregava consigo uma história de resistência que ia muito além daquelas paredes. Em sua juventude,
havia sido um importante ativista dos direitos civis, participando de movimentos que desafiavam a estrutura racista da sociedade brasileira. Agora, aparentemente resignado, transformará sua luta em uma sabedoria silenciosa, observando e esperando o momento certo de romper os muros do preconceito. Um evento específico mudaria a dinâmica entre Marlene e Joaquim. Durante uma tarde de outono, quando o sol filtrava-se pelas janelas em tons dourados, o filho de Marlene, Rafael, apareceu inesperadamente no asilo. Jovem advogado de 25 anos, formado em uma universidade federal, representava uma geração mais progressista e consciente. Rafael havia crescido em um ambiente familiar marcado pelo preconceito, mas sua formação acadêmica e vivências pessoais o haviam feito questionar constantemente os valores de sua mãe. Seus olhos sempre foram diferentes, curiosos, questionadores, buscando compreender além das aparências. Ao chegar, presenciou um momento constrangedor. Marlene tratava seu Joaquim com uma rispidez que beirava a agressão verbal. Pode ir mais devagar? Precisa de ajuda para tudo, ela disparou, enquanto auxiliava o idoso a se levantar. Rafael interveio imediatamente. Mãe, por favor. Respeite o senhor. Marlene, surpreendida pela presença do filho e pela repreensão pública, ficou momentaneamente paralisada. Seu Joaquim, percebendo a tensão, manteve-se sereno, observando a cena com uma mistura de compaixão e conhecimento. Naquele momento, Rafael pediu para conversar com seu Joaquim. Enquanto Marlene se afastava, irritada, os dois iniciaram uma conversa que seria o primeiro passo para uma revelação explosiva. O senhor é professor aposentado, não é? Perguntou Rafael. Fui professor de História na Universidade de São Paulo por mais de 30 anos, respondeu Joaquim, seus olhos brilhando ao recordar sua trajetória acadêmica. Rafael começou a fazer perguntas sobre sua carreira, especialmente sobre o período da ditadura militar. Seu interesse era genuíno, muito diferente do preconceito de sua mãe. Joaquim, percebendo a abertura, começou a compartilhar histórias de resistência, de como a educação havia sido sua principal ferramenta de transformação social. O que Rafael não sabia era que aquela conversa o levaria a uma descoberta que abalaria as estruturas de sua família. Pequenos detalhes começaram a se conectar em sua mente, criando um mosaico que desafiaria tudo o que ele conhecia sobre sua própria história. Marlene observava de longe, inquieta. Algo em sua expressão denunciava um medo além do habitual, como se segredos antigos estivessem prestes a vir à tona, ameaçando desmoronar sua construção racial e familiar. A tensão aumentava. Rafael continuava sua conversa com seu Joaquim, cada palavra parecendo aproximá-lo de uma verdade que sua mãe tentará, por décadas, manter escondida. Uma verdade que transformaria completamente a compreensão de Marlene sobre raça, família e identidade. O conflito estava longe de ser apenas entre uma cuidadora racista e um idoso negro. Era uma batalha muito mais profunda, que envolveria história familiar, estruturas sociais e as complexas camadas do preconceito brasileiro. A noite que se seguiu foi de inquietação para Marlene. Rafael havia saído do asilo com uma expressão enigmática, seus olhos carregados de uma mistura de confusão e determinação. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, um pressentimento que a fazia tremer internamente. Na manhã seguinte, Rafael retornou ao asilo, desta vez acompanhado de documentos antigos, álbuns de família, certidões, fotografias amareladas pelo tempo. Seu semblante era de alguém que descobrira uma verdade perturbadora e irreversível. Mãe, disse ele, sua voz controlada mas carregada de emoção, preciso que você me conte a verdade sobre meu verdadeiro pai. Marlene sentiu o chão fugir sob seus pés. Seu rosto, normalmente rígido e controlador, tornou-se uma máscara de pavor. Os segredos que ela havia enterrado nas profundezas de sua memória começavam a emergir como fantasmas implacáveis. Seu Joaquim, observando a cena de longe, mantinha-se sereno. Seus olhos, no entanto, brilhavam com um conhecimento ancestral, como se já soubesse o desfecho daquela história antes mesmo que fosse contada. Rafael começou a expor as evidências que havia reunido. Documentos que indicavam uma conexão familiar que Marlene jamais imaginara ser possível. Fotografias antigas, registros de nascimento, históricos escolares,
Cada papel era uma peça de um quebra-cabeça que ameaçava desmoronar sua construção racial e familiar. Como você conseguiu isso? Perguntou Marlene, sua voz tremendo. Conversei com seu Joaquim. Ele me ajudou a conectar as informações, respondeu Rafael. A verdade era mais chocante do que qualquer preconceito. Seu Joaquim não era apenas um residente do asilo. Ele era o verdadeiro pai biológico de Rafael. Décadas atrás, em um momento de juventude e paixão proibida, Marlene e Joaquim haviam se relacionado secretamente. Uma história de amor que a sociedade racista da época condenou veementemente. Carlos, seu marido que ela sempre apresentará como pai de Rafael, na verdade havia sido apenas um casamento arranjado para esconder a verdadeira paternidade. As lágrimas de Marlene não eram mais de raiva, mas de profunda vergonha e arrependimento. Décadas de racismo autoalimentado desmoronavam diante da revelação mais íntima possível: seu próprio filho, o qual ela amava incondicionalmente, era fruto de um amor que ela mesma havia negado e tentado apagar da história. Seu Joaquim aproximou-se lentamente. Não havia rancor em seus olhos, apenas uma profunda compaixão. Sempre soube, disse ele suavemente. Sempre protegi você e Rafael, mesmo que à distância. Rafael olhava para o pai que nunca conhecera. Um homem negro, intelectual, que havia sido sistematicamente rejeitado pela própria família por causa da cor de sua pele. Um homem que, apesar de tudo, escolheu o amor e o perdão como suas principais armas. Marlene desmoronou em lágrimas. Seus preconceitos, construídos ao longo de décadas, ruíam como um castelo de cartas. A ironia era brutal. Ela, que tanto discriminara pessoas negras, descobria agora que seu próprio filho, seu maior tesouro, era fruto de um amor com um homem negro. O ponto de virada não era apenas uma revelação familiar. Era a desconstrução de anos de racismo estrutural, de mentiras familiares, de negação de identidade. Rafael finalmente conhecia sua verdadeira origem. Marlene finalmente confrontava seus demônios internos. Seu Joaquim sorriu, um sorriso que carregava décadas de sabedoria, resistência e, surpreendentemente, perdão. Nos meses seguintes à revelação, a vida de Marlene transformou-se completamente. O racismo que antes era seu escudo de proteção emocional agora se tornava sua mais profunda ferida. Cada olhar no espelho era um confronto direto com décadas de preconceitos e negações. Rafael iniciou um processo de aproximação cuidadoso com seu Joaquim. Encontros no asilo, longas conversas que preenchiam vazios de uma história familiar roubada. Descobriu detalhes fascinantes sobre sua origem. Joaquim havia sido um intelectual respeitado, líder em movimentos de direitos civis, um professor que transformou gerações através da educação. Marlene começou uma jornada de autodesconstrução. Inscreveu-se em grupos de discussão sobre racismo, participou de palestras e workshops que antes ridicularizaria. Seu trabalho no asilo também mudou radicalmente. Cada idoso, independente da cor, passou a ser tratado com o respeito que sempre deveriam ter recebido. A transformação não foi fácil. Noites de insônia, lágrimas de arrependimento, conversas difíceis com Rafael que escancaravam feridas familiares profundas. Ela precisava entender como seu próprio preconceito havia roubado anos de convivência com o verdadeiro pai de seu filho. Seu Joaquim, em sua infinita sabedoria, não demonstrava ressentimento. Sua compreensão ia além do individual, enxergava o racismo como um sistema que machucava a todos, opressores e oprimidos. Em conversas com Rafael, revelava detalhes de sua luta histórica contra a discriminação racial no Brasil. O racismo não é apenas sobre ódio, dizia ele. É sobre medo. Medo de perder privilégios, medo de reconhecer a humanidade do outro. Rafael, advogado dedicado, começou a usar sua profissão como ferramenta de transformação. Passou a defender causas relacionadas a direitos humanos e igualdade racial, inspirado pela história de seu pai. Cada caso era uma forma de reparação histórica, cada vitória uma homenagem à resiliência de seu Joaquim. No asilo, a mudança era perceptível. Marlene, antes conhecida por sua frieza, tornou-se uma defensora dos direitos dos idosos. Seu tratamento mudou completamente, especialmente com os residentes negros.
Cada gesto era um pedido silencioso de perdão, cada cuidado uma tentativa de reparação. Seu Joaquim observava essa transformação com uma serenidade que impressionava. Ele sabia que a verdadeira revolução acontecia nos pequenos gestos, nas mudanças internas, nas escolhas diárias de humanização. A família que antes era fragmentada por mentiras e preconceitos, agora se reconstruía através do diálogo, da verdade e do amor. Rafael intermediava conversas difíceis, ajudando Marlene em sua jornada de desconstrução. Em uma das conversas mais emocionantes, Marlene finalmente pediu perdão. Não apenas a seu Joaquim, mas a todos os idosos negros que havia tratado com desrespeito ao longo dos anos. Suas lágrimas não eram de autocomiseração, mas de um genuíno reconhecimento do erro. Passei anos negando minha própria história, disse ela em um momento de profunda vulnerabilidade. Neguei meu filho, neguei minha própria origem por medo e preconceito. Seu Joaquim segurou sua mão. Um gesto simples, mas carregado de significado. Perdão não significava esquecimento, mas possibilidade de recomeço. A transformação de Marlene tornou-se um exemplo no asilo. De cuidadora conhecida por seu racismo, ela se transformou em uma defensora da dignidade, provando que a mudança é sempre possível quando há disposição para o autoconhecimento e crescimento pessoal. A cerimônia de comemoração dos 80 anos de seu Joaquim seria o ponto culminante de toda a transformação familiar. Planejada cuidadosamente por Rafael e Marlene, seria muito mais do que uma simples celebração de aniversário, seria um marco de reconciliação e reconhecimento. O salão principal do asilo foi completamente transformado. Fotos da trajetória acadêmica de seu Joaquim cobriam as paredes, imagens de suas palestras, momentos de ativismo, conquistas acadêmicas. Cada fotografia contava uma história de resistência e dignidade que antes permanecerá invisível. Convidados especiais chegavam. Antigos alunos, colegas de universidade, ativistas dos movimentos negros. Pessoas que conheciam a história de Joaquim e testemunhavam sua importância histórica. Rafael havia se encarregado de rastrear e convidar pessoas significativas da vida de seu pai. Marlene, vestida com elegância, mas sem ostentação, ajudava nos preparativos. Seu comportamento era completamente diferente da cuidadora racista de outrora. Cada movimento era de respeito, cada gesto carregado de uma humildade duramente conquistada. No momento do discurso, Rafael tomou o microfone. Sua voz, normalmente precisa e técnica de advogado, estava carregada de emoção. Hoje não celebramos apenas o aniversário de um homem, começou. Celebramos a história de resistência, de amor e de superação. Meu pai, Joaquim Roberto, não é apenas um professor. É um símbolo de como a dignidade pode superar o mais profundo dos preconceitos. Seu Joaquim, sentado na cadeira principal, lágrimas nos olhos, sorria. Sua vida havia sido uma luta constante contra o racismo, e ali estava o resultado, não apenas sua família reunida, mas um testemunho vivo de transformação. Marlene, de pé ao lado, tremia levemente. Seria chamada a falar, e sabia que precisaria confrontar publicamente seu passado racista. Quero pedir perdão, disse ela, sua voz inicialmente trêmula, depois ganhando força. Perdão não apenas a seu Joaquim, mas a todos os homens e mulheres negras que sofri discriminar. Meu preconceito roubou anos de convivência, de amor, de verdade. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Cada pessoa ali sabia que aquele momento era mais do que um pedido de desculpas pessoal, era um ato de reparação histórica. Seu Joaquim levantou-se com dificuldade. Apoiado em sua bengala, caminhou até Marlene. Os dois, antes separados por muros de preconceito, agora estavam lado a lado. O perdão, disse ele, sua voz suave mas firme, não apaga a história. Mas nos permite escrever um novo capítulo. Rafael observava a cena, lágrimas nos olhos. Seu trabalho como advogado de direitos humanos ganhava ali um significado muito mais profundo. Ele era o resultado vivo de uma história de amor que desafiara todas as estruturas racistas. No fundo do salão, funcionários do asilo e outros residentes assistiam emocionados.
A transformação de Marlene havia se tornado uma inspiração, um exemplo de que a mudança é sempre possível quando há coragem para enfrentar os próprios demônios internos. A festa continuou, mas aquele momento ficaria marcado para sempre. Um ponto de virada não apenas para uma família, mas para todos ali presentes. A prova viva de que o amor pode superar gerações de preconceito, que a verdade, quando finalmente revelada, tem um poder transformador incomparável. Seu Joaquim olhou para Rafael e Marlene. Seu sorriso era a síntese de décadas de luta, resistência e, finalmente, esperança. 2 anos após a reveladora festa de aniversário, a vida de Marlene, Rafael e seu Joaquim havia se transformado completamente. A reconciliação inicial dera lugar a um vínculo familiar profundo e significativo, que ia muito além do sangue ou da genética. Seu Joaquim, agora com 82 anos, tornará-se uma figura central na vida de Rafael. Juntos, desenvolveram um projeto social no asilo que se expandira para toda a cidade de São Paulo. O projeto focava na valorização de idosos negros, resgatando histórias, memórias e contribuições que historicamente haviam sido silenciadas. Marlene havia deixado o trabalho como cuidadora tradicional e se dedicava integralmente ao projeto social. Sua transformação pessoal a levará a ser uma das principais vozes em palestras sobre desconstrução do racismo, usando sua própria história como exemplo de mudança possível. Rafael, agora com 27 anos, havia se especializado em direito das relações étnico-raciais. Seu trabalho não era apenas profissional, mas uma missão pessoal de reparação histórica. Cada caso que defendia era uma homenagem à resistência de seu pai, seu Joaquim. No Asilo Esperança Dourada, as mudanças eram profundas. O local que antes era um ambiente de segregações sutis, transformará-se em um centro de discussão e valorização da diversidade. Marlene implementara treinamentos para todos os funcionários, baseados em sua própria jornada de desconstrução. Num fim de tarde de domingo, os três estavam reunidos no pequeno apartamento de seu Joaquim. Álbuns de fotografia espalhados pela mesa, histórias sendo compartilhadas, memórias sendo reconstruídas. Sabe, Rafael, disse seu Joaquim, segurando a mão do filho, a verdadeira revolução acontece quando conseguimos enxergar a humanidade no outro. Não importa a cor, a origem, o passado. Marlene, sentada próxima, ouvia emocionada. Sua transformação havia custado muito, anos de preconceito desfeitos através de lágrimas, reflexão e muito trabalho interno. Mas cada passo valerá a pena. O projeto social que desenvolveram começou a ganhar reconhecimento nacional. Histórias de idosos negros que foram silenciados ao longo de décadas começaram a ser documentadas, registradas, valorizadas. Cada depoimento era uma cicatriz sendo curada, cada narrativa um ato de resistência. Em palestras e entrevistas, Marlene não escondia seu passado. Pelo contrário, usava sua história como ferramenta de conscientização. O racismo não nasce conosco, dizia ela. É um veneno que nos é ensinado, e que podemos escolher não transmitir. Seu Joaquim, com sua sabedoria ancestral, complementava: a verdadeira libertação acontece quando conseguimos nos ver uns nos outros. Quando entendemos que nossa humanidade é maior que qualquer diferença. Rafael havia se tornado não apenas advogado, mas um importante ativista. Seu trabalho combinava rigor jurídico com uma profunda sensibilidade social. Cada caso era uma oportunidade de contar histórias que precisavam ser ouvidas, de dar voz aos que foram historicamente silenciados. O que começara como um conflito no asilo, o racismo de Marlene contra seu Joaquim, se transformará em um movimento de transformação social. Uma família que renasceu através do amor, da verdade e do perdão. No fim daquela tarde, quando o sol se punha sobre São Paulo, os três se abraçaram. Não eram mais apenas pessoas conectadas por um segredo familiar. Eram uma família que escolheu o amor como sua principal ferramenta de revolução. A história de Marlene, Rafael e seu Joaquim provava uma verdade simples: a mudança é sempre possível. Basta ter coragem para enxergar a própria verdade e humanidade. 10 anos se passaram desde aquela transformadora revelação no Asilo Esperança Dourada. O mundo mudará, e a história de Marlene, Rafael e seu Joaquim tornará-se um símbolo de esperança e reconciliação. Seu Joaquim, agora com 92 anos,
continuava sendo patriarca espiritual de uma família que transcendia laços sanguíneos tradicionais. Mesmo com a saúde mais fragilizada, seu brilho interior permanecia intacto. Suas palestras em universidades, mesmo que menos frequentes, continuavam inspirando jovens estudantes a lutar contra o racismo. Rafael, aos 37 anos, havia se tornado um renomado advogado e professor universitário. Sua tese de doutorado, que contava a história de seu pai e sua própria jornada familiar, revolucionou discussões acadêmicas sobre racismo estrutural no Brasil. Casado com Amanda, uma historiadora negra que compartilhava seus ideais, eles haviam adotado 2 crianças, um menino e uma menina, comprometendo-se a criar uma nova geração consciente e orgulhosa de sua herança racial. Marlene, com 55 anos, transformará completamente sua vida. Coordenadora de um importante instituto de direitos humanos, viajava pelo país compartilhando sua história de transformação. Seu trabalho não era apenas profissional, mas uma missão de vida. Cada palestra, cada projeto social era uma tentativa de reparação histórica. O projeto social iniciado no Asilo Esperança Dourada crescerá exponencialmente. Transformará-se em uma instituição nacional de resgate e valorização de memórias de idosos negros. Centenas de histórias antes silenciadas ganharam voz, documentadas em livros, documentários e exposições. Num domingo especial, a família se reuniu para celebrar. A casa de Rafael, em São Paulo, estava cheia de vida. Os filhos brincavam, Amanda preparava o almoço, e os mais velhos compartilhavam histórias. Seu Joaquim, sentado em sua cadeira especial, observava a cena com um sorriso de pura contentamento. Sua mão segurava a de Marlene, não mais como uma cuidadora racista, mas como uma filha que escolheu o amor e a compreensão. Olhe para onde chegamos, disse ele suavemente. De um segredo doloroso a uma família plena de amor e esperança. Rafael aproximou-se, seus filhos ao lado. Papai, conte para eles como tudo começou, pediu. E seu Joaquim começou a contar. Não como uma história de dor, mas como um testemunho de transformação. Cada palavra era uma lição, cada memória um ensinamento sobre amor, perdão e resistência. Os olhos das crianças brilhavam, absorvendo cada detalhe. Elas não viam apenas uma história familiar, mas um legado de superação. Um exemplo vivo de como o amor pode superar gerações de preconceito. Marlene olhava emocionada. Aquela família que um dia ela havia negado, agora era seu maior orgulho. Cada abraço, cada momento compartilhado era uma prova de que a mudança é sempre possível. No quintal, fotos antigas e recentes se misturavam. Imagens de seu Joaquim jovem, lutando contra o racismo. Fotos de Rafael em seus primeiros anos de advocacia. Retratos de Marlene em sua jornada de transformação. E agora, os sorrisos das novas gerações. A história deles ia muito além de uma família. Era um testemunho de como o amor pode desmantelar os muros mais sólidos do preconceito. Como a verdade, quando finalmente revelada, tem um poder transformador incomparável. E assim, naquela tarde ensolarada, a família celebrava não apenas sua história, mas a possibilidade infinita de recomeço, perdão e amor.